E aí, pessoal? Se inscreve no canal e ativa o sininho. Deixa aquele like para fortalecer e compartilha com os amigos. Comenta aqui o que você achou dessa história. Não esquece de se inscrever, é de graça e ajuda demais. Ative as notificações para não perder os próximos episódios. Valeu por assistir. Vamos pro vídeo. URG. Isso é só o começo, seus infelizes. Eu não posso desistir agora. Se mexe, caramba. URG. Eu cheguei até aqui antes. A maioria dos principais vasos sanguíneos dos meus 8 canais está completamente bloqueada e cheia de energia impura. Os 8 canais são as vias indiretamente conectadas aos órgãos internos. E por causa de toda essa energia impura acumulada nas minhas veias, era para eu bater as botas antes de completar 30 anos. Mas nós vamos ver quem vai morrer primeiro. URG. Hárnia. AD. Eu tô quase lá. Se eu perder o foco agora, vai por água abaixo. Ah! Deu certo. Eu finalmente consegui fabricar uma pílula de Ki. Meus punhos parecem totalmente diferentes agora. Isso é só o começo. As ervas me ajudaram a alcançar o primeiro nível do impacto de Ki divino. Vou precisar de muitas outras ervas milagrosas e princípios supremos para atingir patamares mais altos. Mas eu provavelmente consegui estender minha expectativa de vida em pelo menos 3 anos só por ter alcançado o primeiro nível. Só que eu não posso treinar o impacto de Ki divino de imediato. Eu preciso fortalecer todas as técnicas para conseguir suportar essa carga. É melhor começar dando jeito nesse corpo fraco. Primeiro, vou usar uma técnica do mestre da Floresta Verde, Roak Main, que alcançou o ápice absoluto do poder. Técnica da Floresta Verde, número 18. Não existe técnica melhor para fortalecer o meu físico. Dash IA. Eu tava tentando treinar em um nível que meu corpo aguentasse. Será que eu já cheguei no meu limite? Não. Eu deveria aguentar um pouco mais até meu pai voltar. Assim que eu terminar a fase inicial do treinamento físico da técnica da Floresta Verde número 18, posso começar a focar na fase intermediária. E quem sabe um dia, se eu dominar a fase final, vou alcançar um nível de maestria no Ki externo que nem mesmo o mestre da Floresta Verde conseguiu. E isso não é tudo. Eu tenho técnicas ainda mais apelonas à minha disposição, as técnicas do Berserkir, as técnicas da deusa da lua congelada, as técnicas do mestre da espada e o impacto de Ki divino. Quero só ver o quão forte eu vou ficar quando dominar todas elas. Haha! Eu posso me tornar o guerreiro mais forte do mundo. Y. Voltei. Sabe quanto eu consegui nessa pele de tigre? Você vai cair para trás de choque. Haha! Pepai. Ora. Você voltou. O que aconteceu? Ficou desse jeito o tempo todo? Ah. É que eu tava com tanta energia acumulada depois de tomar as ervas milagrosas. Ervas? Espera. Você comeu aquelas raízes de flor de lança em mim em casa? É eu só. Opa! Eu te disse para esperar eu voltar porque é perigoso. Desculpa, pai. Fui cristalino quanto a isso. Espera. A gente não pode conversar sobre isso? Vem cá para perto. Calma e me escuta primeiro. Vem aqui agora mesmo. Ali. Apesar de ter levado umas broncas do meu pai, minha rotina diária não mudou muito. Eu treinei o impacto de Ki divino dia e noite e fui acumulando aos poucos a energia impura do meu corpo em uma pílula de Ki. Praticando a fase inicial da técnica da Floresta Verde número 18, melhorei bastante meu fôlego e minha flexibilidade. Até que finalmente, um certo dia, carta chegou. Eu recebi uma carta tão esperada de Juyogo, o assassino voador. A carta dizia que a Academia do Dragão Azul está contratando um novo professor. Eita, o bicho tá pegando.
É a luta do século, meus amigos. Ficaram sabendo que ele disse pro próprio filho que não vai deixar o moleque mudar pra cidade se ele perder? Caraca! Era isso que você queria dizer com testar as minhas habilidades antes de eu vazar daqui? Quantas pessoas você teve a audácia de chamar para ver isso? Não teria tanta gente reunida nem se o filhote de algum nobre local passasse no exame imperial tirando nota máxima. Se você não quiser passar vergonha na frente dessa galera toda, é só admitir que amarelou e não vai. Não, eu não posso fazer isso. Jangui. Segura minhas coisas aí. Que? Mestre. Sim, mestre. Pensa bem nisso pela última vez. Nem precisa, eu já tô com a decisão tomada. Como eu te falei um mês atrás, tem garoto por lá que já tá quase alcançando a maestria total. Você realmente acha que tem cacife para dar aula para uma molecada dessas? Com certeza. Eu não sou mais o mesmo cara de um mês atrás. Ai, meu pai amado. Você é muito teimoso. Acha que eu tô só blefando e me achando? Então eu vou te provar. Beleza. Quero ver o quanto você mudou de verdade. Para ser justo, nem vou apelar usando o Ki. Ele tá querendo me dar um apavoro com esse golpe inicial, parecendo que vai arrancar a minha cabeça fora. Cada técnica que o velho solta lança uma rajada de vento sinistra. O nome disso é técnica da espada uivante. Dá para ver pela sua postura que você ralou duro nos treinos. Tô com a impressão de que você vai ter que apelar para o Ki, hein? Caraca! Caramba! Mestre! Isso foi insano! Sabe de uma coisa? Sempre faltou um detalhe essencial na sua esgrima, pai. Vou preencher essa lacuna para o senhor hoje antes de eu vazar. Quê? Como ousa? Respeita o seu pai, moleque. Eita! Eu não devia ter provocado o velho. HMPH. Toma essa, seu desgraçado. O cara tá rápido. Será que ele tá mirando no meu ombro? HMPH. Urg. Essa por pouco eu não tanquei. Os ataques dele são praticamente impossíveis de prever. Desse jeito, vou acabar beijando a lona. Deixa eu criar um espaço para pensar no que fazer. Caraca! Demais! Mandou muito bem. Parece que só eu tô sofrendo aqui. Desiste logo dessa viagem. Se continuar, ainda vai acabar se machucando de verdade. Ainda não aprendeu a lição, é? Toma! Tá osso só para defender os ataques dele. Tô com a nítida impressão de que vou deixar a espada cair da mão. Mas ainda assim, eu tô aguentando firme. Se você aguentar por tempo suficiente, acaba pegando o jeito das técnicas do adversário. Ainda mais se essas técnicas foram minuciosamente observadas enquanto ele treinava o mês inteiro. Agora eu consigo acompanhar os movimentos dele. Como diabos? Não me diga que foi só isso que você aprendeu, pai. Droga! Agora sou eu quem vai para cima. Vem se tiver coragem. Caramba! Isso. O velho tá tão desnorteado que já começou a travar todo. A técnica da espada uivante exige uma transição fluida nas trocas e alternâncias de golpes. Força bruta pura não resolve tudo. A morte da mamãe. Não foi culpa sua, pai. E é claro, o fato de eu ter nascido com a saúde frágil também não é culpa sua. Eu não sou um fardo que o senhor tem que carregar nas costas pelo resto da vida. Do que você tá falando, garoto? Quem foi que disse que você é um fardo? Acabou. O senhor não precisa mais carregar essa culpa toda por minha causa. Esse remorso todo pela morte da sua esposa e por ter um filho frelinha com certeza pesou demais nas suas costas. Por causa disso, o senhor se trancou numa jaula e esqueceu como é que se voa. Espero que recupere a sua liberdade agora. Porque o senhor tem capacidade para voar muito mais alto. Tá bom, eu perdi. Pode ir. Aê! Mestre! Eu não acredito nisso. Caraca,
Parece que a nossa cidade finalmente vai ter um guerreiro famoso agora. A gente tem muito orgulho de você. O Surion sempre foi um garoto fraquinho, mas agora... Arrebentou, Surion. Mestre, não se esqueça da gente quando ficar famoso. Toma, come isso aqui na sua viagem. Valeu mesmo. Eu vou estudar na Academia do Dragão Azul quando fizer 15 anos. O senhor pode me ensinar aquelas técnicas secretas de elite nessa época? Haha, mestre Beck, precisava mesmo ter feito o guri passar por todo esse sufoco? Haha, não é fácil deixar o filho zarpar assim tão fácil. Quando olhei para trás para dar uma última olhada nele, o velho parecia meio cansado. Vou voltar quando for rico e bem-sucedido. Toma conta da academia para ela não quebrar. Seu babaca. Até logo, pai. E ele fez uma reverência, meio que tanto faz. Ele se vira. Quando chegar na Academia do Dragão Azul. Peraí, o quê? Seu avô vai estar lá. Como assim? Do que você tá falando? Ele é. Aí ele titubeia. O supervisor-chefe da Academia do Dragão Azul. Ele é o quê? Nossa! Por que você não me disse isso antes? Que foi? Aconteceu algo entre vocês? Vocês brigaram? Não só perdi o contato com meu sogro, mas o Yakbin também perdeu faz tempo. Por quê? Faz quanto tempo? Desde que nos casamos. Então deve ser uns 30 anos? E ele concordou com a cabeça. É isso mesmo. Então vocês são praticamente estranhos agora. Por que ainda chama ele de sogro? Não sou tão cruel assim. Enfim, não sei o que meu sogro vai achar de você. Ele pode gostar de você porque parece com o Yakbin. Ou o quê? Ou ele pode querer te matar porque lembra ele de mim. Só toma cuidado. Se tropeçar num tal de Geucrion Mei, tenta ficar o mais longe possível. E aí ela sentou uma pontada. Vou só ignorar essa última parte. Ele não mataria o próprio neto, mataria? E soltou um suspiro. Quer que eu vá com você? Se a gente trombar com ele juntos, ele vai tentar me matar primeiro. Aí você tem tempo de fugir. Se acalma. Já decidi. Vou arcar com as consequências. Só cuida de você até eu voltar bem-sucedido. E deu um passo. Mais um passo. Me escreve pelo menos uma vez por mês. Gritou ela. Vou atrás de você se não tiver notícias. Berrou. Tá. E acenou, dando mais um passo. Às vezes ele pode ser tão insensível. Nem olhou para trás. Uma vez sequer. Eu tava esperando que ele ficasse aqui comigo pelo resto da vida. Mas acho que ele não precisa mais de mim. Por isso deixei ele ir. Psiu. Tenho certeza que ele vai fazer muito sucesso com as garotas, igualzinho você. Aí ela brilhou os olhos. Acho que sim. HMPF. E eles caíram na gargalhada. Mas... talvez eu deva ir atrás dele. E deu uma olhada. Ele é o único presente que minha esposa deixou. Ele é tão impulsivo e enrencado quanto ela. Mas eu daria minha vida para curar a doença do meu filho. Que tal seguir ele e ver se tá tudo bem de longe? E deu um passo. Deixa ele. Você só vai passar vergonha. Além do mais, ele já ganhou de você naquela luta. Hehe. Minha esposa tinha razão. Como é que eu ia proteger alguém que me ganhou numa luta? Mesmo que eu não tenha usado o Ki ou meu potencial total, ele me ganhou limpo e justo. Haha. É, verdade. Eu perdi pra ele. Haha. E aí uma lágrima escorreu. Sabe o que ele me disse? Yakbin. Ele disse que não foi culpa minha que você morreu. Ou que ele nasceu fraco. E os soluços vieram. Você achou que foi sua culpa esse tempo todo? Claro. Fungou ela. Você não teria morrido tão jovem se não tivesse me conhecido. E ele? O quê? Ele não teria nascido? Você pensa isso mesmo? Eu sinto muito. Não foi isso que eu quis dizer. Eu sei. E balançou a cabeça. Mas o Surion já cresceu. É hora de deixar ele fazer o que quer. Yakbin. Ele engasgou. Surion.
E as lágrimas caíram. Tudo isso é só uma alucinação que eu criei. É auto-engano. Eu tô simplesmente imaginando a conversa que a gente poderia ter tido se minha esposa estivesse aqui. Obrigado. Me sinto muito melhor, graças a você. E ele deu um passo. Não me agradeça. Foi tudo você. E agora? Vai se casar de novo já que não precisa se preocupar com o que seu filho vai pensar? E deu outro passo. Casar de novo? Bobagem. Vou continuar trabalhando nas técnicas que ainda não dominei. E soltou um longo suspiro. Ouviu-se o zunido da espada. SH. O som cediu. E então o zunido fez um vochos e parou. Balançou a espada. Você é o príncipe encantado? Você nem é tão bonito assim. E ri, bajulando. Quem é você? Tô só tentando tomar uma bebida aqui. Por que tão grosseiro? Por que não me paga uma bebida já que eu tô aqui? O quê? Eu não me lembro da nossa primeira vez sendo tão legal assim. Ela parecia uma graveto, tão fina e frágil. E mesmo assim, ela viu até mim e me pediu para pagar uma bebida para ela. Mas em algum momento, eu percebi que tinha me apaixonado por Kelly Graveto. Yakbin, você se casaria comigo? Prometo que vou corrigir todos os meus defeitos e amar só você pelo resto da minha vida. Com a minha saúde frágil, não vou viver muito. Tem certeza disso? Isso não importa. Você deve estar pensando que pode se casar de novo depois que eu morrer, né? Ok. Isso nem me passou pela cabeça. Seu ladrão desgraçado. Como ousa a pedir a mão da minha filha em casamento? Esse senhor. Que coragem, hein? Deveria mandar te espancarem até a morte. Já chega, pai. Se matar ele, vai ter que me matar também. Se como pode? De algum jeito, a gente sobreviveu àquele encontro. Yakbin. Prometo te fazer feliz. Vou dar um jeito de te curar. Não seja bobinho. Vamos aproveitar e viajar muito. Era isso que eu sempre quis fazer se um dia encontrasse o amor da minha vida. Yakbin. Fica comigo. É menino ou menina? É menino. Ele é a sua cara. E fez SHHH para ele se acalmar. E deu uma olhadinha rápida. Parabéns, você finalmente parece centrado usando a espada. Obrigado, Yakbin. E a espada zumbiu. O zumbido continuou. Dizem que a Academia do Pássaro Vermelho tem as melhores instalações e professores entre as 5 academias. Já contei essa história para você? 20 anos atrás, quando eu era estudante na Academia do Pássaro Vermelho. Sim, eles ficaram tagarelando. Eu nunca me canso de ouvir suas histórias, senhor. Hahaha, e ficaram batendo papo. O gordinho mau é um mestre de primeira classe. Os outros dois parecem mestres de segunda classe, no máximo. Quem me dera poder enterrar eles escondido em algum lugar nas montanhas. Que barulheira! Como é? A Academia do Dragão Azul? Mas o que eu posso fazer? A Academia do Dragão Azul quer me contratar, o Du Yongvak, como professor. Você é o melhor, senhor. Ahaha. Claro que vou. Tenho certeza que você vai dar uma reanimada na Academia do Dragão Azul, que tá decadente. Não se preocupem, vou dar um jeito de arrumar uma vaga para vocês também assim que eu me tornar o melhor professor de lá. E ele riu, dando de ombros. Então, se não se importarem, vocês podem pagar as bebidas hoje. Já chega dessa baboseira. O clima ficou tenso. Você tá dizendo que a Academia do Dragão Azul quer contratar um porco igual a você? A única coisa que você sabe fazer é gritar e beber. Eles podem estar ansiosos por bons professores, mas com certeza não estão tão desesperados assim. E olhou feio para ele. Posso sentir. Esse cara é um verdadeiro mestre. Você enlouqueceu. Sabe com quem tá falando? Cê chega, galera. Se a gente deixar ele puto, a gente tá morto. E deram uma olhada. Que foi? Não vai continuar com essa boca torta, não? Ouviu-se um assobio e um soluço. É a primeira vez que vejo um mestre do topo desde que entrei nesse corpo. Ele parece ter meados dos 20 anos. E ele falou arrastado. Se alguém já é um mestre do topo nessa idade, ou ele é excepcionalmente dotado.
ou ele tem uma base incrível de ascetismo. Ascetismo, um estilo de vida caracterizado pela abstinência de prazeres sensoriais, geralmente com o propósito de buscar objetivos espirituais. No caso dele, acho que pode ser os dois. Haha. Me desculpe por ter sido tão grosseiro. Devo estar bêbado. Agradeço por ter me feito cair na real antes que eu fizesse alguma bobagem maior. Tanto faz. Falando nisso, parece que não tem mais lugar aqui. E ele se contorceu. Minhas pernas estão tão cansadas que mal consigo andar. Ele deu um tremidão. A gente estava de saída. Pode ficar com nossa mesa. E eles se mandraram. Vamos, galera. E correram. Isso não acabou. Uhu. E bateram palmas. Finalmente alguém botou eles no lugar deles. Mandei bem, jovem. E sorriu. Ah, eu tava torcendo para ver uma briga. Que pena. Bufou. Não acredito que ele não se defendeu. E deu uma escorregada. Como um covarde desses vai dar aula na Academia do Dragão Azul? Você não acha? E virou, debochado. Ok. E ele se limpo. Você queria algo comigo? Você me intriga, só isso. Você foi o primeiro a reagir quando comecei a falar com eles. Deu para perceber que você estava pronto para agir a qualquer momento. Naturalmente, fiquei curioso para saber mais sobre você. E deu um sorriso malandro. Não acho que eu tenha sido tão óbvio assim. Talvez ele seja melhor do que eu imaginava. Peço desculpas se o ofendi. Você só estava reagindo à aura mortal que eu exalava. Foi uma reação completamente natural. Sinto muito por ter causado qualquer problema. Eu queria te pagar uma bebida para me desculpar. Tudo bem, na verdade eu já tenho QR. Meu nome é Yonho Aka. Não tenho título porque sou novo no mundo das artes marciais. E estendeu a mão. Ele é da família Aka? Ele tem uma base forte, com certeza. Meu nome é Surion Beck. Também sou novo e não tenho título. Existem muitas facções e famílias nobres que usam lanças no mundo das artes marciais. Mas 3 delas são consideradas as melhores. Técnica de lança da família Aka. Técnica de lança da família Ju. Técnica de lança da família Yang. E entre elas, a técnica de lança da família Aka de Sandon é a melhor do mundo. Bia Aka, o rei da lança, é um dos 10 maiores mestres da Terra e é o atual chefe da família Aka de Sandon. Com uma família dessas, nem precisa dizer por que ele é tão confiante. Vamos lá, eu pago tudo. Fica mais um pouco comigo. Tudo isso? Mas ele é realmente um dos membros destaques da jovem geração da família Aka. Eu achava que já teria ouvido falar dele. Se não for intrusão, quantos anos você tem? E balançou a cabeça. Tenho 25. Você é 2 anos mais novo que eu. E deu um tapa nele. Ah. Então você é meu irmão mais velho. E ele sorriu. Hein? E esse uol frio. Ele tá falando sério? A gente se conheceu agora e ele já tá me chamando de irmão mais velho? Acho que não faria mal construir uma relação com ele. Claro. Que tal pedir mais umas bebidas? Na pousada. Que suspiro. Eu juro, meu pai é tão irresponsável. E bateu na mesa. Por que eu suspiro? Hein? Eu conheço um pai assim também. Eu treinei tão forte nas artes marciais que nem consegui fazer amigos. Tudo por causa das ordens dele. Agora, do nada, ele quer que eu arranje uma esposa. E as veias pulsavam de raiva. Meu pai é o oposto. Eu quase não consegui impedir ele de vir comigo. Ele falou algo sobre eu quase ter morrido aprendendo uma técnica estranha. Ele disse. E ele deu um sorriso debochado. Você fala como se tivesse acontecido com outra pessoa. Ops. Enfim. É por isso que você entrou no mundo das artes marciais pela primeira vez tão jovem? É, basicamente. E coçou a cabeça. Puxa, essa é a desculpa mais bobinha que já ouvi. Falando nisso, tô surpreso que você veio sozinho. Você não parece tão forte. O quê? E ficou puto. Mas aposto que você é um verdadeiro mestre, né? Pensa o que quiser. E deu de ombros. Um mestre? Bem, eu entendo por que ele pode ter essa impressão, já que ele não consegue sentir nenhum que em mim.
Ainda preciso de muitas ervas milagrosas e grandes princípios se eu quiser desbloquear meu Ki e treinar o raio Ki divino ao nível máximo. Suspiro. Quando é que eu vou ganhar dinheiro suficiente para tudo isso? E serviram mais bebida. Então o que fez você decidir sair de casa? Eu? Tô me candidatando a uma vaga na Academia do Dragão Azul. Meu objetivo é me tornar o melhor professor de lá e encher os bolsos de dinheiro. E ele bebeu um gole. Sério? Você também? Você vai se candidatar lá também? Mas o que isso tem a ver com você arranjar uma esposa? Você não tá pensando. E ele fez um movimento com a mão. Não é o que você tá pensando. Mesmo assim, eu queria ser seu companheiro de viagem. E seus olhos brilharam. O quê? Por que eu? Porque sinto que a gente vai se divertir muito juntos. E os olhos dele brilharam mais ainda. O que isso quer dizer? E ele tremeu. Por que tá me olhando assim? Se me deixar ir com você, eu pago todas as despesas da viagem. Ah! Não esqueça o que prometeu quando ficar sóbrio. Claro que não. Ha ha ha. E riu alto. Nancan. Ele engasgou. Sei como você pôde fazer isso. Comigo. E ouviu-se um baque, seguido de um gemido. Morra. Um crunch. Urgag. Então essa é Nancan, hein? E o burburinho da cidade. Que cidade grande. Deveríamos começar procurando um lugar para ficar? Não. Tem um lugar onde eu preciso ir primeiro. E ele se virou. Há muito tempo, Surion. Juiao Gou, chefe da segunda unidade de investigação da filial Gangseo da Aliança das Artes Marciais. O Muel me escreveu dizendo que você vinha. Aqui, preparei uma carta de recomendação para você. E ele fez uma reverência. Muito obrigado, senhor. O senhor parece mais saudável do que da última vez. E quem é seu amigo? Ah, a gente se conheceu no caminho. Meu nome é Yunwaka, senhor. Sou novo no mundo das artes marciais. E ele acenou com a cabeça. Ah, então você é um filho da família Akadi Sandon. E o vento assobiou. Queria poder ficar e bater um papo mais, mas preciso ir e ando correndo para todo lado ultimamente. O senhor deve estar muito ocupado. Eu tava esperando poder perguntar umas coisas. Bom, pelo menos consegui a carta de recomendação. Não. Espera, eu queria te falar sobre uma coisa. Algo que eu realmente precisaria da sua ajuda. Será que você poderia dar conta? Do que se trata? Um civil foi assassinado recentemente por um artista marcial. Um civil? E a técnica usada para matar ele? Pode ser a técnica de Ki demoníaco do culto sangue. E o clima ficou pesado de vez. Você já conseguiu descobrir uma galera praticando artes marciais sombrias antes? Ainda não temos certeza se é a técnica de Ki demoníaco, mas suspeitamos pela forma como o corpo foi destroçado. Então você só precisa que eu verifique se a técnica de Ki demoníaco foi usada? E ele inclinou a cabeça. Bom, seria ainda melhor se você conseguisse pegar o assassino. A aliança vai te dar uma placa de agradecimento se ajudar a resolver o caso. Isso não seria ruim de adicionar ao seu currículo, né? Meu currículo, hein? Isso parece bem interessante. O que você acha? Vou avisar as autoridades se você tiver interesse. E juntou as mãos. Claro, vou dar uma olhada. Bem-vindos. Fomos avisados pela Aliança das Artes Marciais que vocês viriam. Meu nome é Xion Xion. Sou o detetive responsável por este caso. E apertou as mãos. Detetive de Nancan, Xion Xion. Meu nome é Surion Beck. Infelizmente, ainda sou novo no mundo das artes marciais, então não tenho título ainda. Meu nome é Yonwaka, senhor. Prazer em conhecê-lo. E apertou as mãos também. Primeiro, deu uma olhada no corpo. Como pode ver, está bem danificado. E ele engasgou. E revirou alguma coisa. Blerd. Credo. Eu avisei que ele não precisava vir. E deu uma corrida. Enfim, dá para entender por que eles acham que pode ser a técnica de Ki demoníaco. Mas existem outras técnicas parecidas. Vou ter que interrogar os suspeitos para ter certeza. E levantou a mão. Já terminou de examinar o corpo? Sim, senhor.
Vou precisar ver quem mais está envolvido nesse caso. Só com isso é difícil dizer. Então vamos ao pavilhão da Flor Vermelha. O velho Sr. Agael costumava administrar o bordel de lá. É lá que você vai encontrar o primeiro suspeito. Pavilhão da Flor Vermelha. Gritou, sou inocente. Eu admito que briguei com ele naquela noite, mas isso acontecia todo o tempo. Você tinha um relacionamento íntimo com o falecido Sr. Agael? E ela ficou corada. É verdade. E daí? E mesmo assim os dois brigavam frequentemente. Por quê? Ele queria que eu desistisse do meu lugar aqui e deixasse alguém assumir o bordel. E ela apertou os punhos. Eu recusei, claro. Ele pode ter pago pelo lugar, mas fui eu que fiz o pavilhão da Flor Vermelha ser o que é. Este lugar é um dos maiores bordéis de Nancan. Naturalmente, muito dinheiro passa por aqui. Então faz sentido ela ser tão apegada ao lugar. E ela fungou. Mas mesmo assim. E ficou pensativa. Fungando. Eu o amava. As pessoas o acusavam de ser um agiota ganancioso, mas no fundo ele era um homem bom. Tá bom. Já ouvi o suficiente. E acenou. Não foi ela. Ela não entende nada de artes marciais. E deu uma porrada na mesa. Pode parar. Vamos procurar o próximo suspeito. Sai da frente, seus bastardos. Gritou. Você sabe quem sou eu. Manda essa velha sair aqui agora mesmo. Gritou e ouviu-se um baque. Ó, que esse enrascado tá fazendo aqui de novo? E veio uma explosão. Ai! Terceira ai! Senhor Zhang. Nem precisamos ir procurar o segundo suspeito. E ele se esfregou. O GH. Hehe, olha só. Então você tava aqui o tempo todo, velha? Por que fingiu que não nos ouviu? Esse aí é LHO, o filho do Sr. HO. Ele é o segundo suspeito. Gritou. O que você pensa que tá fazendo, causando esse barraco todo? Sai daqui. Hehe, só tô aqui pra reivindicar meu bordel. Tem algum problema com isso? E deu um sorriso debochado. Seu bordel? Como OUSA? O pavilhão da Flor Vermelha é meu. Gritou. O que vocês estão fazendo? Tirem eles daqui agora mesmo. Gritou. Haha, isso só era verdade quando o velho ainda estava vivo. Ele correu. Ah! Preciso ser mais claro? Por favor. Não me machuque. E ela tremeu. O bordel vai falir num piscar de olhos com um cara desses no comando. E ficaram cochichando. Detetive. Você não vai fazer nada? Ele rangeu os dentes. Isso é um assunto de família. Não vejo por que as autoridades deveriam se envolver. O quê? É nossa política. O governo geralmente não interfere em conflitos no mundo das artes marciais. E deu um snicker. Vendo que eles têm espadas, devem ser artistas marciais. E vocês são artistas marciais também, não são? Ah. Você tá certo. E ele estendeu a mão. E ele balançou. Argin. Quem é esse cara? A velha já contratou alguém para nos tirar do caminho? Não se preocupem. Não matei ninguém. E ele se levantou. Terceira. E tartamudeando. Vê, você parece bem forte. Por que não se junta a mim? Vou te pagar o dobro. Não, o triplo do que a velha tá te pagando. Espera, triplo? O que eu tô falando? Vou te pagar 5 vezes mais. Não, 10 vezes. A velha só tem esse bordel. Eu vou herdar muito mais do que ela tem. E esse uol frio. Cala a boca. E deu um soco. Inteligência artificial. E mais uma pancada. Como OUSA tratar jovens mulheres assim? E outra pancada. Botar uma faca no pescoço de uma moça é imperdoável. Eu sinto muito. Por favor, não me mate. Quem são vocês? E ficou inchado. Ei. E se inclinou. Se sim? Eu já sei está mentirosos demais na minha vida como professor. Você matou o Sr. HO? Mas esse cara é um dos piores que já cesta. Ele nem consegue controlar as próprias reações físicas. O que você quer dizer com isso? Não fui eu. Gritou. Bem,
você parece ser quem mais tem a ganhar com a morte dele. E ele se encurvou. Mas ele morreria em alguns anos de qualquer jeito. Por que eu mataria ele? Além disso, eu não sou o único filho que ele teve. Ele tem mais filhos? Eu pensei que você fosse o único. Eles não estão no registro familiar, mas ele teve filhos de sair com outras mulheres. E deu uma olhada. Você viu eles também, velha? Gritou. Aqueles bastardos vieram aqui pedir dinheiro várias vezes. Você pode calar a boca? Gritou. Cala a boca você, velha. E brigaram. E ele levantou o RG. E ouviu-se uma pancada. Acho que já chega por hoje. Vamos embora. E fez um TSSS. Ouviu-se um baque. Quem é o último suspeito? Vou levar você até ele. E deu um passo. Eu só não entendo. Como um filho pode falar coisas assim do próprio pai? Você é tão ingênuo. E ficou tagarelando. Pais já venderam os filhos por dinheiro, e filhos já mataram os pais por causa de dinheiro. Falando e falando. Dinheiro determina tudo. Amigos de uma vida sexta rã inimigos por causa de dinheiro, e casais mais amorosos se viram contra um ao outro diante da pobreza. A única diferença entre quem mal sobrevive e quem passa os dias em bordéis. O tempo livre, a oportunidade de desenvolver seus talentos, um relacionamento saudável com a família, uma vida familiar estável. Quem sobrevive? Blá blá. Alguns dizem que existem coisas muito mais valiosas que dinheiro por aí, mas você precisa de dinheiro até para ter essas coisas. Por isso você precisa de muito dinheiro. Entendeu? Blá blá é muito importante. E boejou. E eu preciso conseguir um emprego na Academia do Dragão Azul se quiser ganhar esse tipo de dinheiro. É melhor eu levar isso a sério. E agora, vamos ver quem é o último suspeito. Deu um passo. E o clima ficou pesado. Não matei ele. Ele certamente parece o mais suspeito. Manchum BOK, para alguém que diz ser inocente, você tem um belo histórico de vagabundo. Embora seja verdade que eu já fui um vagabundo, mudei meu jeito desde que me casei. E bufou. Você mudou? Trabalhando para um agiota? E rirou. Você acha que é fácil arrumar um emprego normal com uma cara dessas? O Sr. HL salvou minha vida me oferecendo um emprego. Não tenho tanta certeza disso. E deu uma olhada. Não há garantia de que você está dizendo a verdade. Bem, ele parece ser o suspeito mais honesto que encontramos até agora. Suspiro, eu tô falando a verdade. E coçou. Falando nisso, eu sei que vocês estão procurando quem matou ele e tal, mas vocês acharam o testamento dele? Que testamento? Aquele onde o Sr. HL especificou quem seria seu herdeiro. Você não sabia disso? Por que você não nos falou sobre o testamento? Eu simplesmente não queria que muitas pessoas soubessem disso, para evitar mais problemas. E, bom, aí ele deu um passo à frente. Detetive. Uma olhada, né? A Aliança das Artes Marciais tornou isso um caso de alta prioridade, porque um civil pode ter sido morto pela técnica de QI demoníaco. Eu tô ciente. Peraí, você tá tentando arrumar briga com ele? Eu entendo que você possa não gostar do fato de a gente ter se envolvido do nada nesse caso. Mas, por favor, nos ajude a pegar o assassino. Ele fez um gesto de aquiescência. Tá bem, tá bem. Virando o assunto. Já tá ficando tarde. A gente vai dar uma olhada na cena do crime amanhã. Claro. A gente passa no seu escritório pela manhã. Ele ainda tá desconfiado da gente. Surion? Por que você tá olhando fixo para as costas do detetive assim? Ah, é só um costume. Eu tô tão acostumado a observar e analisar as pessoas que... Bem, vou dar outro passo. É assim que eu sobrevivi no culto do sangue por décadas. P.I.O. Alojamento do Surion. É difícil descobrir quem matou ele. Existe a possibilidade do culpado ter contratado alguém para fazer o serviço. Ficou refletindo. E aí tem o testamento. São tantas perguntas sem resposta. O que mais me incomoda são os vestígios da técnica de QI demoníaco. Ela combina perfeitamente com uma técnica que eu conheço bem, pode ser do culto do sangue. O GH. Essa missão tá sendo bem mais dor de cabeça do que eu esperava. HMPH. Pã. Na porta. Surion.
Vem rápido. E é. Como assim? É pra que esse barraco todo no meio da noite? Tá tendo um incêndio na casa do SRHEO. O quê? E as chamas começaram a crescer. Ofegante, eles correram pra lá. Aí está você. Detetive. Mas o que diabos aconteceu aqui? Parece que o SRHEO mesmo ateou fogo. Um corpo que parece ser o dele foi encontrado dentro. Quer dizer que ele se matou? Olha aqui, a carta de suicídio que o SRHEO deixou. Acabei de receber. Ele não parecia ter tanta consciência assim. E ele não iria atear um fogo desses. Asterisco sussurro asterisco admito que matei meu pai num acesso de bebedeira. Para espiar meu crime, decidi tirar minha própria vida. Uma confissão escrita? Então isso resolve o caso? Não sei se a gente vai ganhar pontos extras, já que o assassino tá morto. Me pergunto. Então o caso tá resolvido? Simples assim? Eu sei que foi bem repentino, mas parece que o caso está encerrado. Agradeço a ajuda de vocês dois e da Aliança das Artes Marciais. Bom, é melhor eu voltar ao trabalho. Sim, senhor. Vamos voltar pro alojamento, Surion. Isso foi meio que um balde de água fria. Você vai na frente. Preciso falar com o detetive em privado por um instante. E lá foi ele, com um passo firme. Sobre o quê? Vai tentar arrancar uns pontos extras? Algo assim. E ele deu mais um passo. E continuou andando. Com um barulho de roupa se movendo, ele lhe dedicou uma olhada. Quem está aí? Ele sacou a espada com um shin. Sou eu. Surion. Ele desviou do golpe, rápido. Ah. Você ainda tá aqui. Precisa de algo. É sobre a técnica que o assassino usou. Com um clean metálico. Você quer dizer a que a gente não conseguiu identificar? Eu sei o que é agora. Se chama a técnica da lágrima de sangue. É uma das técnicas que os artistas marciais do culto do sangue aprendiam. Como você deve ter ouvido falar. A técnica do Ki demoníaco permite um desenvolvimento rápido no começo, mas causa problemas físicos mais tarde. É mesmo? Algumas pessoas enlouquecem, outras morrem com os meridianos de Ki todos embaralhados. Por que você está me dizendo isso? Porque a técnica que você aprendeu é uma imitação. A técnica da lágrima de sangue é estável, contanto que você a aprenda corretamente. O que você disse? Com uma carreguinha de mágoa. Um dos efeitos colaterais é que o branco dos olhos fica vermelho quando você fica com raiva. Seus lados doem depois do treino, você desenvolve azia. E fica irritado com facilidade. Vi. É por isso que você tenta manter uma cara de pau, né? Pra ninguém notar. É assim que eu sempre pareço. É o que eles têm dito pelos últimos anos. Com um sorriso de debochado. No começo, eu suspeitei do guarda do SRHEO. Mas um vagabundo que já passou tanto na vida não quereria destruir o próprio corpo com uma técnica tão perigosa. E não há motivo para o dono rico de um bordel ou o filho arruaceiro do SRHEO aprenderem algo tão doloroso quanto a técnica da lágrima de sangue. Mas, e quanto a um garoto que era tão desesperado para se tornar um guerreiro, apesar de sua constituição naturalmente fraca? Essa é uma teoria muito imaginativa. Quem acreditaria nessa bobagem? Os seus sapatos. Elas estão queimadas. Você não teve tempo de trocá-las depois de escapar do incêndio? Pimba! O clima ficou pesado, hein? Independentemente da investigação, a Aliança das Artes Marciais vai te chamar para interrogatório se eu relatar isso a eles. Você estragou tudo com sua impaciência. Por que você matou o SRHEO? Cala a boca. E ele avançou com um fouxos. Por que eu o matei? E deu um golpe. Porque ele era meu pai. Ele pulou com um sovoz. O quê? O pai dele? Entendo. Além disso, eu não sou o único filho que ele teve. Então o herdeiro no testamento deve ter sido. E deu outro golpe, com um arogo. Pare com isso. Você está encurtando sua própria vida usando essa técnica. Eu não ligo. Com um cos, ele gritou, morra. E soltou um salto. Ele partiu para cima. Aplicou um golpe e mais um. O RGH. Droga. E ele girou. Muito devagar.
E acertou um VAP nele. E o mandou longe com um flim. Ele bateu com um crash. AGH. E caiu, desabando. O GH. Um suspiro. Acalme-se. Ufa. SSHHSS. O sangue escorria. Quando você aprendeu a técnica da lágrima de sangue? Quando minha mãe faleceu e eu estava de luto no túmulo dela. Um homem de chapéu preto me entregou um livro de técnicas de artes marciais. Ele disse que eu poderia me tornar poderoso se aprendesse aquelas técnicas. Eu era fraco, mas as técnicas do livro me ajudaram muito. Foi assim que me tornei detetive. Mas não muito depois disso, o SRHO veio me ver. Ele me disse que era meu pai de verdade e pediu desculpas pela morte da minha mãe. Foi aí que eu percebi. Ele sabia o quão dura minha vida tinha sido e mesmo assim não fez nada para me ajudar. Foi quando decidi matar o velho. Eu não ligo para a herança dele. Eu me contorci de dor. Então eu acho que seu nome deve ter estado no testamento dele, hein? É verdade. Mas eu não queria que ninguém descobrisse. Ele se levantou. Por que você não me mata logo? Por que eu iria? Eu não preciso de dinheiro. Ah, que bom. Ele deu um sorriso. Não vou contar para ninguém sobre isso. E ele estendeu a mão. O quê? Vou fingir que isso nunca aconteceu. Vai ser o nosso segredinho. Por quê? Mas quero que você faça algo por mim. Em troca de eu te poupar. Por que você não me dá esse testamento, já que você não precisa dele? Você quer o testamento? Isso mesmo. Ele disse, com um sorriso malicioso. Com a condição de que eu fique quieto sobre isso e livre você dos efeitos colaterais da técnica da lágrima de sangue. Isso mesmo. Com a condição de que eu vou ficar quieto sobre isso e sumir com os efeitos colaterais da técnica lágrima de sangue para você. Não vou mostrar o testamento para ninguém. Prefiro morrer do que revelar que aquele homem era meu pai. Credo. Como você pode ser tão ingênuo? E sorriu, debochado. Ingênuo? E eles brilharam os olhos. Eu tenho um plano. Melhor Professor Beck, arte por Oribori, adaptação por S.J. Lee, história original por Ganjajan, episódio 015, tô fazendo isso por mim mesmo. Nossa, que lindo. Hehehe, agora tudo é meu. O pavilhão da flor vermelha e a herança inteira. Eu teria matado o velho eu mesmo um dia se o filho idiota dele não tivesse feito isso. Seus olhos brilharam com ganância. Agora só preciso encontrar o testamento, e se não achar, eu forjo um. Vou fazer a facção HA forjar um para mim e subornar os funcionários do governo. Senhora. E bateram na porta. O detetive está aqui. O quê? Amy manda ele entrar. E ela revolveu os papéis. Bem-vindo, detetive. O que o traz aqui? E deu um passo. Encontramos o testamento do Sr. HO. Haha, como? Queríamos contar para você e pro Sr. BOK primeiro, já que vocês eram tão próximos dele. Ah, vocês finalmente encontraram. Mas que raio! Droga, por que um detetive notoriamente rígido igual o Xion Xion tinha que encontrar o testamento? Falando nisso, quem é esse? Este é o herdeiro designado no testamento. E ele se encolheu. O quê? Como assim? Este jovem. Prazer em conhecê-lo. E ele se virou e apertou a mão. Meu nome é Xion Ho. Eu trouxe o testamento do meu pai. Aqui, dê uma olhada. E estendeu a mão. Isso não pode ser. E ela tremeu. E amassou o papel. Eu me recuso a aceitar isso. Como um completo estranho pode ser o herdeiro? Não tem como saber se ele está falando a verdade ou não. Nem sabemos se esse testamento é verdadeiro. Já verificamos tanto o testamento quanto a identidade desse jovem. Se você se recusar a cooperar, vamos considerar isso um desafio à autoridade do governo. E ele arrancou o papel. Não foi isso que eu quis dizer. Eu entendo que tudo isso é muito repentino. Mas por favor, me ouça. Minha mãe trabalhava na casa do meu pai como empregada. E ele tagarelou. Depois que minha mãe faleceu, eu estava morando em outra cidade quando tropeço neste lugar, e foi aí que meu pai. O RGH. Nós. Parece que você teve uma vida difícil. E ele se comoveu e fungou.
É por isso que eu queria pedir um favor a vocês dois. Eu não entendo nada de negócios. Então não sei se vou conseguir tocar os negócios do meu pai. E juntou as mãos. Eu preciso da ajuda de vocês. Vocês são os especialistas. E as lágrimas escorreram. Todo animal reage quando encurralado. Tudo o que posso fazer é tentar ganhar eles. Vocês me ajudariam? Fazer o mesmo trabalho de antes. Se eu fingir que me importo, vai ser mais difícil eles recusarem. Se disserem não, vou ter que expulsar eles. Claro. Pode deixar comigo. Vou te ajudar. E ouviu-se um assobio e um baque. HMPH tá bom. E sorriu. Ótimo. Ainda bem que eles não complicaram as coisas. E ficou com os olhos cheios de lágrimas. Muito obrigado mesmo. E deu um passo. Bom trabalho ali atrás. E ele olhou. Bem, tô fazendo isso pelo meu próprio bem de qualquer jeito. E arrancou. Você é um ótimo ator. Eu só tava fazendo o melhor pra mim também. Falando nisso, aquela senhora vai passar o resto da vida na prisão quando eu aprender por evasão fiscal, agressão e chantagem. Mas ela é um pouco gananciosa demais, então planejo me livrar dela, mas não agora. Por que não aprende em 6 meses? E deu um sorriso malandro. Só mantenha sua promessa de me ajudar a descobrir negócios ilegais. Não se preocupe com isso. Como pode ver, sou um cara bem honesto. Lá vai você de novo com essa baboseira. Honesto, o quê? E rangeu os dentes. Será que é tão difícil me agradecer? Enfim, a gente vai se ver muito daqui pra frente, então que tal tentarmos ser um pouco mais amigáveis? A gente tem mais ou menos a mesma idade. E levantou a mão. E estendeu a mão. Claro. E apertou. No dia seguinte, na Aliança das Artes Marciais. O quê? Gritou. O próprio filho dele acabou sendo o assassino? Que canalha desgraçado! Mas o caso foi resolvido com sucesso graças a você. Ótimo trabalho. E deu um tapa no ombro. Eu quase não fiz nada. O assassino começou um incêndio e se matou. Também não encontrei pistas sobre a técnica de QI demoníaco. Tudo bem. Não é fácil rastrear isso por algumas cicatrizes num cadáver. É melhor eu manter em segredo que o Sr. HL foi morto com a técnica lágrima de sangue. Isso mesmo. Haha, porque assim que eu contar a verdade, vou ter que explicar como eu sei sobre a técnica lágrima de sangue. Não se preocupe com a prova de admissão. Vou garantir que eles notem seu currículo. Vou mandar fazer uma placa de agradecimento para você também. Você vai ter muito do que se gabar durante a entrevista. E ele fez uma reverência. Muito obrigado, senhor. Isso cuida da carta de recomendação. E deu um passo. E agora, vamos ao pavilhão da Flor Vermelha e terminar isso? Saudações, senhor. Fiz uma lista de todas as estalagens, tabernas e lojas que o Sr. HL administrava. Tenho todas as escrituras e contratos de cada uma também, embora sejam puras formalidades. E acenou. E se olhar aqui? Entendi. Você resumiu tudo tão claramente. Bom trabalho. Haha, não tem de quê. E ele ficou envergonhado e estalou os dedos. Ele se adaptou rápido à nova situação. Provavelmente porque já foi um vagabundo. Já que ele costumava ajudar o Sr. HL com todos esses negócios sombrios enquanto agia como guarda-costas. Ele vai ser útil no futuro. Falando nisso, Sr. BOK, você sabe onde posso arrumar umas ervas milagrosas? Preciso de algumas com muita energia Yang. Tudo bem se forem venenosas, contanto que sejam fortes e eficazes. Posso perguntar no mercado negro para você. Conheço umas galeras. Mercado negro? Aposto que eles negociam muitas armas também. Nesse caso, me diga, Sr. BOK. E se inclinou. Você conhece algum ferreiro discreto e habilidoso por lá? Ferreiros? Precisa fazer alguma coisa? Não posso dar detalhes. A vida de várias pessoas está em jogo, então precisa ser alguém que saiba guardar segredo. E acenou. Ah, entendi. Vou dar uma olhada, senhor. As coisas estão indo muito melhor do que eu imaginava. Que ótimo! E deu um sorriso malandro e bateu palmas. Tá bom. Vamos trabalhar, galera. Bateu palmas de novo.
Sim, senhor. Se cuidem. E apertou as mãos. E deu um passo. Nunca pensei que assim eu resolveria todos os meus problemas financeiros. A vida é cheia de surpresas. E deu outro passo. Por outro lado, qual é a parada da técnica lágrima de sangue? O culto sangue acabou. Ninguém vivo hoje deveria conhecer essa técnica. E deu um passo. O culto sangue realmente acabou? E coçou a cabeça. Nada é tão simples quanto parece. E ele caiu na cama, soltando um suspiro. Surion. E deu uma espiada. Onde você andou sumindo nos últimos dias? Você não quer saber. Você vai se machucar. E fez beicinho. Surion. Você andou se divertindo todinho sem mim, né? Eu também. E se virou. Não tá rolando nada. Vou dormir, então me deixe em paz. E levantou a mão. Bem, pelo menos dá uma olhada nisso antes de dormir. Por quê? O que é isso? Um anúncio que peguei no centro da cidade mais cedo. E deu uma olhada. Ah! A Academia do Dragão Azul finalmente anunciou que estão contratando. É melhor a gente começar a se preparar. Leia a parte de baixo. Qual parte? Hein? Eu não acredito nisso. E gritou, assustado. Que porra é essa? Os alunos votam para escolher o professor que vão contratar? Vaga aberta na Academia do Dragão Azul. A Academia do Dragão Azul está contratando instrutores temporários para um contrato de 3 meses. Os candidatos devem entregar seus currículos e passar tanto por uma entrevista quanto por um exame prático. Os instrutores temporários serão avaliados mensalmente e os candidatos bem-sucedidos serão escolhidos com base tanto na avaliação final quanto no resultado de uma votação dos alunos. Os aprovados serão contratados para trabalhar como instrutores em tempo integral na Academia do Dragão Azul por um período de 3 anos. 3 meses como instrutor temporário? Você acha que eles vão nos pagar por isso? Eles são tão específicos sobre tudo, menos sobre isso. Que mão de vaca! Então eu tenho que torcer para um monte de molecada votar em mim? Ele amassou o papel, frustrado. Ouvi dizer que eles estão contratando 5 instrutores temporários, e mais de 100 pessoas já se inscreveram. Acho que eles vão mesmo nos avaliar bem. Temos até depois de amanhã para entregar os currículos. E a entrevista é em 4 dias. Certo? É, isso mesmo. Não tô preocupado em passar as primeiras etapas, já que tenho uma carta de recomendação. E a entrevista é daqui a 4 dias. Ele apertou os punhos. Graças à técnica da Floresta Verde número 18, não tenho com o que me preocupar em relação à minha técnica de QI externo. Só espero poder avançar meu raio de QI divino para o 2º nível. Surion, treinar mais uns dias para o exame prático ou a entrevista não vai fazer tanta diferença assim. Ele juntou as mãos. Precisamos pensar estrategicamente e abordar isso de um ângulo diferente. Você tá certo. Quando você ficou tão esperto assim? É meio suspeito, sabe? Ele fez uma careta. O que isso quer dizer? A propósito. Você tá me assustando. Acho que você precisa de um tipo diferente de preparação, Surion. Venho pensando nisso desde que te conheci. Com um olhar cintilante. O GH. Outro cintilar. O quê? O que você tá pensando? Solta de mim. Vem logo, vamos te preparar agora mesmo. Saíram correndo. Preparar para quê? Para onde a gente tá indo? Você vai ver quando a gente chegar. Alguns dias depois. Finalmente chegou o dia da entrevista na Academia do Dragão Azul. Olha só quanta gente aqui. Um burburinho geral. Tem tantos é ninguém aqui, mesmo depois de metade dos candidatos terem sido reprovados nos currículos. Isso prova que o prestígio da Academia do Dragão Azul já não é o que era. Eu nem sei quantos desses aí são mestres de primeira linha. Vamos ter que separar os que realmente sabem o que fazem dos que só sabem falar. Com um movimento suave. É claro. Só os melhores instrutores passarão para a próxima fase. O torneio de artes marciais Ultimato terá resultados diferentes este ano. O presidente do Conselho Estudantil da Academia do Dragão Azul, Junho Doku. Ele lançou um olhar penetrante. Eu vou restaurar a glória antiga da Academia do Dragão Azul.
A porta abriu com um rangido. Tá certo. Todos os entrevistados para as vagas de professor podem entrar. A multidão se agitou e foi andando. Me pergunto se terá algum mestre decente entre eles. Também. Tem muitos candidatos, mas eu me pergunto. De repente, ela deu um sobressalto e soltou um gás. O que foi? Ela viu alguém muito poderoso. Com um olhar dissimulado, sussurros. Inteligência artificial, meu Deus. Sussurros. Uau! É para isso que você quis dizer com se preparar? Vestir assim? Tudo brilhando. He. Sussurros. Uau! Sussurros. Era só isso que você precisava. Confia em mim. Ele fez uma cara de desgosto. UGH. Olha eles. Murmúrios. Eles dois estão se candidatando para a vaga? Murmúrios. Ah. Minha nossa. Sussurros. O mais alto da esquerda tem um olhar tão intenso. Ele é tão lindo. Sussurros. Eu gosto do cara com a lança também. Eles deram um passo. HMPH, qual é o grande negócio? Au. Com mais passos. Alguém tá com vergonha? Qual é o problema? Não é legal os alunos estarem tão felizes em nos ver? Nem um pouco. Você é tão lindo e popular. É só um incômodo. Que situação constrangedora. As pessoas realmente acham essa cara tão bonita assim? Pelo menos conseguimos nos destacar. Mas não sei o quão útil isso vai ser durante a entrevista. Provavelmente muito mais do que você imagina. É uau! Exatamente o tipo de coisa que os alunos gostam. Olha para cá. Professor. Uhul. Ele deu de ombros. Uau! Gritos. Você está contratado. Gritos. Ele deu um sobressalto. O clima ficou pesado. Ei! Soso? O que foi isso? Hein? Quem disse isso? Eu ouvi alguém gritar. Quem foi? Foi um aluno? Com um movimento rápido. Não tenho certeza. Vocês dois. Ele apontou. Pela autoridade do conselho estudantil, vocês dois estão contratados incondicionalmente. Ele apertou as mãos. O MPH. HMPH. Soso. Você enlouqueceu? Soso, droga, vice-presidente do conselho estudantil da Academia do Dragão Azul. O que foi isso? Burburinho vindo de cima do portão. Burburinho foi de lá. A gente vai? Claro. Qual é o problema? Briguinha.